Olá, bom dia e bem-vindo mais uma vez ao meu canal Le Chemin de la Lumière. Eu me chamo Pierre Portugal e mais uma vez vamos viajar um pouco, vamos fazer uma análise num tema muito interessante que eu vi no outro dia no livro do Osho, um grande mestre indiano. O tema de hoje nós temos como: é a família a célula cancerígena de uma sociedade? Vamos analisar e tentar perceber por que o Osho, aquele grande mestre, conseguiu extrair essa sabedoria. Por que ele falou essa frase? Vamos tentar analisar, vamos analisar a pente fino. Vamos fazer como dizemos em Portugal. Vamos esmiuçar. Vamos, como se diz, vamos trocar em miúdos, falar. Para ficar mais fácil, vamos considerar dois tipos de família: a família kármica e a família dármica. Bom, começamos pela família dármica. A família dármica, como nós sabemos, o Dharma é o oposto do karma. Dharma a gente adquire, karma a gente produz. Então, vamos analisar a família dármica. A família dármica, ela não importa se a família é uma família religiosa ou não. O amor, a compreensão, a coesão entre os membros é a principal característica. O conflito generalizado não existe. A família dármica se nota mesmo à distância. São pessoas que se unem num grupo de família, onde não há ali conflitos, não há ali problemas, eles são unidos e protegem-se uns aos outros. Essa é uma família dármica. Agora vamos analisar um pouco a família kármica. Não importa se existe também religião ou não. Muitas vezes a religião é o próprio motivo dos conflitos. Uma família kármica, os membros são muitas vezes problemáticos, vivem em briga, em guerra, brigam por tudo. Se houver herança, ainda pior é. Tudo é motivo para discórdia e conflitos. A família kármica é as mais numerosas que nós temos no nosso planeta. Não podemos esquecer que fazemos parte de um projeto, o Projeto Terra. Nesse projeto, é por isso que nós analisamos tudo na luz da espiritualidade. Nesse caso, o Projeto Terra, ele tem seus controladores. Os controladores que são o grande comando cósmico, o grande comando planetário, o plano dos ascensionados, o plano da luz, os planos da luz, os coordenadores kármicos e o penumbral e o umbral, que é onde nós vivemos. Portanto, temos que analisar na luz desses preceitos, para que não entendamos que a família existe por existir e que tudo vem por acaso. Nada é por acaso, tudo é programado. Os coordenadores kármicos metem pessoas na mesma família, pessoas problemáticas que tiveram problemas sempre na mesma família, para que eles possam cumprir juntos seus karmas. Ao saber que a maioria das famílias são kármicas, a influência dessas famílias na sociedade, temos que compreender que na maioria das famílias são kármicas, então temos que ver que essas famílias têm bastante influência na sociedade em que vivemos. Como é a maioria, então temos uma sociedade kármica, temos uma sociedade de um grande karma a pagar. E por motivos diversos, os nossos coordenadores kármicos, eles selecionam indivíduos inimigos, e metem esses inimigos para viverem juntos e terem experiências conjuntas.
e na maioria das vezes, bom, a ideia é fazer com que eles ajustem suas diferenças, mas que na maioria das vezes eles procuram mesmo aumentar seus karmas, infelizmente. Mas essa é uma dos motivos dos coordenadores kármicos meterem os inimigos do passado juntos por diversos motivos. Mas nós, ao encarnar no nosso planeta, temos o livre-arbítrio e fazemos nossas leis, fazemos nossas formas de vida, que muitas vezes são emaranhados, que não ajudam muito a, a melhorar nossos karmas. Por exemplo, uma instituição que já muito está ultrapassada e deteriorada, que nós chamamos o casamento. O casamento, essa instituição, que é a igreja, que meteu em prática o casamento, e não considera, e a não considerar a separação uma opção, a traduzir para os envolvidos e a traduzindo em sofrimentos, a manter casais e famílias em sofrimentos por longos períodos, sem dar a opção de uma separação prévia, para que as pessoas possam se separar e formarem novas famílias, novas vidas. Não, a igreja não permite a separação e ia deixar pessoas com um problema de infelicidade ainda mais prolongado. Bom, e com isso, o choque de gerações. Não esquecemos que uma geração não reconhece os valores de uma geração anterior, uma geração não conhece. Por exemplo, os filhos não reconhecem as gerações, os valores dos pais, porque antigamente, há 200, 300 anos atrás, as modificações na sociedade demoravam muito, levavam um imenso tempo. Mas agora, com o advento das novas tecnologias e tudo mais, as mudanças são muito rápidas. Então, comumente, uma geração não consegue reconhecer os valores da geração anterior, levando normalmente problemas entre pais e filhos, levando muitas vezes os pais não aceitarem problemas dos filhos, como não aceitarem a sexualidade dos filhos, tendo choques de geração e de cultura, agravando ainda mais os problemas kármicos familiares. Infelizmente, isso existe. É normal vemos pais que não compreendem os motivos dos seus filhos, não conversam e não aceitam por motivo de cultura, de ego e tudo mais, a dificultar um relacionamento já deteriorado, infelizmente. Essa confusão que começa com as famílias, bairros, essa confusão que nós estamos a falar, de famílias problemáticas e doentes, começam nos bairros, nas cidades e estados, e levam a sociedade a ficar cada vez mais doente, levando menção ao que diz o Osho: a família é a primeira célula de uma sociedade, cancerígena de uma sociedade. Essa sociedade procura uma solução, muitas vezes procura uma solução em Jesus, ao achar que Jesus é uma solução para os seus problemas. Então vamos orar, vamos às vezes procurar uma religião para solucionar os problemas. Mas esse Jesus, já há 2000 anos atrás, 2000 anos, ele já dizia que ele não viria para alinhar com o sistema já implantado, não ia alinhar com o sistema existente, por quê? Porque nessa altura que Jesus já dizia isto, que não veio para que ele não veio para semear, ele veio mesmo para semear discórdia, a família já estava doente, por isso que ele disse com tanta clareza: eu vim para semear discórdia e dividir. Eu vim semear discórdia e dividir. Muitas vezes jogar irmão contra irmão, pai contra filho, e a provocar. E mesmo nessa altura a gente já via uma coisa interessante, que já naquela altura, se a gente fosse fazer uma alegoria, dizendo mesmo que ele foi o primeiro revolucionário hippie de todos os tempos, porque o que foram os hippies americanos?
eles, foi a contracultura, como nós conhecemos, na década de 70, enquanto eles foram contra a família, contra a religião e contra o trabalho. Ou seja, já estava ali a contracultura empregada, e Jesus Cristo há 2000 anos já entendia que a família sofria um grande problema, um problema já nas suas estruturas. Não vamos esquecer que estamos a falar de famílias kármicas, porque existem as famílias dármicas que têm outros conceitos completamente diferentes. Por isso, como a maioria das famílias são famílias kármicas, Osho tinha as bases certas para afirmar o que ele afirmou. A gente vê que durante toda a história o palco de eventos mudou. Nós tivemos desde Jesus Cristo até hoje, mudou-se os palcos, a roupagem é outra, é mais moderna e bonita, né, com as novas tecnologias e tudo mais. O palco de eventos é outro, mas infelizmente as paixões são as mesmas. Traições, lutas pelo poder e pelo dinheiro continuam a mesma coisa, não mudou nada. O ser humano tem, apesar de estarmos com outras tecnologias nas mãos, temos os mesmos problemas. Só mudou o palco de eventos, mas os atores também, são os outros atores, que nesse teatro astral, mas as misérias continuam as mesmas, infelizmente. Muitas vezes a especialidade de organizar, mecanizar e produzir sofrimento passa por uma capacitação e construir uma fábrica de sofrimento. Muitas vezes é preciso ser capacitado para isso e organizar, mecanizar e produzir o sofrimento. Tivemos atores no nosso palco que foram capacitados para isso. Podemos falar, por exemplo, no grande líder nazista que matou milhões de pessoas. Esse foi capacitado. E hoje nós lutamos com todas as nossas forças uma sociedade mais moderna, para não deixar e impedir que haja novas capacitações de pessoas para reproduzir a maldade que já foi feita. O desvio de caráter, ele vai sempre existir, existe por todo lado, mas o que devemos ficar atentos é não deixar que haja capacitação como houve com o tal líder nazista. Não esquecer que existe sempre o desvio de caráter, mas temos que ter muito cuidado para não haver a capacitação organizada como houve com aquele senhor que tanto fez mal à nossa humanidade. Temos que entender que os pais precisam liberar seus filhos para que a sociedade esteja menos tensa e menos rígida, para que os filhos tenham mais liberdade. É claro que aí não podemos esquecer de que não é deixar um jovem que não tem nenhuma experiência na sua vida, na sua curta existência, de escolher sozinho suas profissões. Muitas vezes uma ajuda, uma sugestão de um pai é importante para que ele possa guiar os seus passos. Muitas vezes os pais dizem, não, eu deixo que ele faça a sua escolha. Ele é capaz de que faça a sua escolha, mas ele sabe o que quer. Mas como um jovem que nunca foi engenheiro, sabe que quer ser engenheiro, se ele nunca foi, é preciso que haja uma orientação dos pais, como ajudá-lo a compreender sua aptidão, para que ele não entre numa armadilha, na verdade não era aquilo que queria, e vai fazer uma coisa porque acha que gosta. Como alguém pode gostar de algo que nunca fez? Então, é uma ajuda dos pais, serve muito. Por vezes, os pais não ajudam essas pessoas a escolherem
uma certa profissão e depois eles fazem e depois, afinal, descobrem que não gostam daquilo e tem que fazer outro e às vezes são 5, 6 anos perdidos que poderiam ser evitados apenas com a conversa e uma ajuda e sim não entenderem que sabem o que ainda não conhecem. Se nunca fez, como pode gostar? Não é possível. Mas muitas vezes os pais também, porque um pai foi engenheiro ou tem uma empresa, então entende que o filho deve ser o seu sucessor e deve garantir a continuação daquela empresa, e muitas vezes a meter a empresa num tremendo buraco e tornando aquele jovem totalmente infeliz. É como a gente tem um funcionário numa empresa que é um bom operador de uma máquina, um excelente operador de uma máquina, sabe fazer seu trabalho com uma grande destreza, e a gente pega aquele funcionário que consegue fazer tão bem e depois mete como líder de um setor, a chefiar um setor, e ele pode ser bom naquela máquina ou naquelas máquinas, mas não tem aptidão nenhuma para ser chefe, para chefiar uma equipe, porque muitas vezes um chefe ele não consegue bem operar de tudo, mas ele consegue sim chefiar pessoas. Então, nem sempre a visão que a pessoa está olhando de fora e achar que pessoas têm capacidades sem antes fazer experimentos, conversar com elas, orientá-las para que elas consigam seguir numa visão mais ampla do que vai enfrentar. Isso tudo engloba-se dentro da grande família, que é a família, que é a célula cancerígena. Mas o que nós estamos a fazer aqui é esmiuçar e explicar os detalhes. Afinal de contas, a família, ela é uma família, nós somos todos uma família, a família universal, uma família espiritual e cósmica. A questão é que quando entramos no projeto, o projeto viemos passar uma experiência, e nessa experiência passamos pela célula, que são as famílias, mais organizadas na luz de uma sociedade completamente egoísta e sem uma visão espiritual, trazendo um sofrimento para digamos, um sofrimento programado que pode ser completamente evitado. Só precisamos um pouco mais de amor e compreensão de que todos nós estamos numa missão junta, uma missão conjunta que pode ser vivida com um pouco mais de sabedoria. Porque, como nós falamos ainda da família, nós sabemos que a família é um modelo de construção, é um modelo de uma construção de uma sociedade que faz um elo de ligação entre o mundo, ou seja, a sociedade, a família faz um elo de ligação entre dos cidadãos para o mundo, fazendo com que, com isso, com essa ligação, a gente possa, com nossas experiências, e às vezes não tão bem sucedida, a gente possa resgatar nossos problemas kármicos. A família faz esse elo de ligação com o mundo e, sendo assim, fica muito mais fácil de resgatar nossos problemas. Muitas vezes, nós não resgatamos nada e aprofundamos nosso karma. Esse que é o que se procura mais evitar de posse desses mecanismos, dessa sabedoria. No momento que a gente sabe da existência de tudo isso, a gente consegue ir mais longe nos nossos objetivos. Porque, claro, todo ser humano está aqui com o objetivo de uma jornada espiritual. Todos temos a jornada espiritual. E então estamos encarnados para cumprir parte do nosso resgate kármico. Olha, se estamos aqui para resgatar uma parte, estamos aqui divididos em dois pontos. Uma parte para resgatar nossos problemas kármicos e outra parte para fazermos uso do nosso Dharma adquirido para atingir nosso progresso espiritual. Ou seja,
resgatamos resgatamos nosso karma espiritual e ao mesmo tempo temos também Dharma, e com esse Dharma com esse Dharma adquirido, a gente vai atingir o nosso progresso espiritual. Mas temos que saber conciliar todos esses pormenores com a família, que, querendo ou não, fazemos parte de uma família. Fazemos parte de uma família porque para vir para cá, precisamos passar por uma família, ninguém cai aqui de paraquedas. Todos nós passamos por um processo espiritual, como já foi explicado, e os coordenadores kármicos nos organizam nossa encarnação, passamos por uma família e viemos para cá passar por todos esses processos dos quais falamos, e por fim temos que conciliar tudo isso, esses mecanismos com a família, que o objetivo é termos uma família saudável e que nos leve a concretizar nossos objetivos da nossa experiência terrena. Ok, bom, não é um tema assim tão fácil, mas a ideia é verificar também que com a nossa experiência nós trazemos conteúdos do qual nós vemos a falar muito na mídia, e vemos muitos conteúdos que são trazidos pela inteligência artificial, mas com os pormenores e com os temas espirituais, acredito que fica difícil a inteligência artificial. Por isso que no futuro bem próximo, quando a inteligência artificial invadir todo o trabalho intelectual, ela não vai conseguir entrar nesses parâmetros espirituais, porque o que foi feito por quem não acredita no espírito não pode falar de espírito. Então, implica dizer que todos nós que trabalhamos com valores espirituais e a ajudar a humanidade a caminhar numa luz que cada vez mais a gente vê que ela existe e que é possível que nós atinjamos, a inteligência artificial não é um adversário e não é nenhum inimigo do ser humano. Ela veio ajudar, mas infelizmente o ser humano ele não procura a espiritualidade. E eu, Pierre Portugal e muitos outros amigos que se interessam por esses temas, vamos ter sempre como falar e a fazer o que Jesus Cristo identificou há muito tempo: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer que nós que trabalhamos para a luz, repare, nós não trabalhamos para a luz não precisa de que ninguém trabalhe para ela. Nós trabalhamos para ajudar uns aos outros aqui no plano físico a caminharmos e atingir a nossa experiência, passar a nossa experiência com menos dor, com menos sofrimento e com mais sucesso. Ok? Obrigadíssimo mais uma vez pela paciência, por me escutar. Abonei meu canal, dê um like no meu vídeo, faz favor, agradeço muito. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todos, muito obrigado do fundo do coração. Obrigado, namastê e abiantou.